Hoje nós estamos no Museu do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e vamos mostrar algumas das viaturas mais emblemáticas que atenderam ocorrências que marcaram a história de São Paulo. Fica com a gente e confira. Sou o Capitão Lipe, do Corpo de Bombeiros, sirvo aqui no Centro de Suprimento e Manutenção do Material Operacional de Bombeiros, onde também estão as nossas viaturas históricas. Hoje aqui a gente tem o prazer de receber o Coronel Brás. O Coronel Brás é uma lenda viva do Corpo de Bombeiros, principalmente quando se fala de viaturas. O Coronel Brás serviu aqui de 1971 até 1995. Foi de segundo tenente ao posto de coronel da Polícia Militar. E hoje ele vai estar aqui, contando algumas histórias e falando do nosso acervo histórico de viaturas de bombeiros. Este Dodge é um Dodge Dart que foi fabricado no Brasil pela Chrysler. Da Dodge ao Chrysler do Brasil. Esse carro, originalmente, ele era de Santo André. Ele foi doado para o bombeiro de Santo André na gestão do coronel Henrique Celestino Fernandes. Depois ele era um carro que participava de desfiles, mas nunca foi um carro operacional, não. Ele era usado pelo comandante, era usado pelos oficiais daquela unidade lá. E está em perfeitas condições e ele é muito usado também ainda hoje em desfiles do Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo. Pertence hoje ao patrimônio do Bombeiro de São Paulo e está em excelentes condições, em pleno uso. O Coronel Henrique Celestino Fernandes era o comandante lá do Bombeiro de Santo André e tinha muito contato com a Chrysler, que se sediava lá, né, a Chrysler Dodge, e eles fizeram então a doação desse carro para o Bombeiro de Santo André. Esse aqui é um carro American La France, ele é americano. Esse carro veio para o Brasil, ele é do ano de 36. É um carro que é bem representativo do que nós vamos mostrar aqui hoje. Esse carro aqui estava abandonado no bombeiro de Piracicaba. O Coronel Assunção esteve lá fazendo uma visita, ele era comandante do bombeiro. Esse carro estava abandonado lá em Piracicaba. Ele nos contatou na manutenção, na época eu era oficial da manutenção, e reformamos esse carro aqui em São Paulo. Originalmente, ele está todo original como ele foi fabricado. Ele tem um motor Continental de 8 cilindros em linha, com dupla alumagem. O que quer dizer dupla alumagem? A ordem de explosão do motor é mandado por um magneto e também pelo distribuidor. Existe um atraso do magneto para o distribuidor ou vice-versa de segundos, para que haja uma melhor queima do combustível que está inserido dentro dos cilindros e aumente a potência do caminhão. É fazer menção ao diretor da RAR Automóveis Mercedes. Ele tinha conhecimento conosco e ele já não tinha os faróis. Ele vai nos Estados Unidos numa feira de carros antigos e achou esses faróis lá e nos presenteou com isso. Então é isso aqui, é um carro autobomba, o motor tem 120 cavalos, até bastante fraco para a própria época. Ele tocava uma bomba de 500 galões, de classe A, e foi totalmente reformado na manutenção do Corpo de Bombeiros. Algumas partes também foram reformadas na autorreformadora Dutra. Eu gosto de nominar quem os reformou também, para fazer uma homenagem a esse pessoal. Nós tiramos o tanque de água dele, nós tiramos, e deixamos só a bomba. Então a bomba está aqui. E ele foi todinho reformado então na manutenção do Corpo de Bombeiros, a pedido, na ocasião, do Coronel Assunção, que era comandante do Corpo de Bombeiros. A gente está aqui no nosso acervo histórico, em conversa com o Coronel Brás. Eu me recordo que faz uns 2 anos, e a gente conversando sobre viatura, ele estava me explicando o símbolo da Magiros. E na época ele contou para mim que tratava-se, essas 3 torres, significava 3 torres de uma catedral, de uma cidade da Alemanha. E coincidentemente, eu fui para a Alemanha no ano passado fazer uma visita na fábrica da Magiros, e lá eles também explicaram isso daí, né? Falaram que
As três torres significa as três torres de uma catedral que tem no sul da Alemanha, na cidade de Ulm, onde fica localizada a fábrica da Magirus, né? E eu estou contando isso por quê? Porque quando eu estava lá fazendo essa visita, eu lembrei dessa história que o Coronel Brás contou para mim. E quando eu cheguei lá, se confirmou essa história mesmo. Essa escada aqui, ela é irmã de uma outra escada, as duas iguais. Eram duas escadas Magirus muito antigas, o chassi já era muito antigo. E na época do Coronel Materi, que ele era capitão, elas foram enviadas para Ulm, no sul da Alemanha, para trocar o chassi. Esse chassi, então aqui, ele é bem mais moderno do que a própria escada. A escada é 37, as duas escadas são 37 e são todas mecânicas, totalmente mecânicas, não tem nada hidráulico. Então esses caminhões foram comprados lá, os caminhões nossos foram enviados para a Alemanha, tirou as escadas e puseram em cima desse chassi novo. São dois carros que tiveram essa movimentação de voltar para a Alemanha para trocar o chassi. Esse chassi aqui é feito na Alemanha pela Klockner Hombold Deutz. O motor é refrigerado a ar com 8 cilindros. Esses motores mais antigos, F8L 714, já são mais antigos. Depois já as outras escadas que nós temos, já o motor já mais moderno, F8L 413, com 6 cilindros e 8 cilindros também. Desses carros que tem motor 8 cilindros, nós não temos mais nenhum. 6 cilindros não temos mais nenhum. Mas os de 8 cilindros seriam umas escadas que nós vamos ver aqui no decorrer dessa apresentação. Esse caminhão aqui, na verdade, foi o único que sobrou dos tempos antigos aqui no Corpo de Bombeiros. Isso aqui é uma escadinha Magirus do ano de 1924 ou 26. Existe uma dúvida aí da data dela. Ela era o chassi Magirus e o motor dela era um motor original, que era um Deutz. Esse motor se acidentou e depois aqui na manutenção do Corpo de Bombeiros ele foi trocado por um motor mais moderno da época, que era o motor do Zeppelin, que era um motor que é um motor de marca Maybach, também alemão, e que impulsionava o Zeppelin para frente. Então esse motor hoje original dele é do antigo Zeppelin. Eram motores que eram usados no Zeppelin. Essa é uma escada de 30 metros, o corpo de escada dela é todo de madeira e ela fica limitada no ângulo de operação porque ela não tem os braços de apoio aí do lado. Então ela fica limitada no ângulo de inclinação que antigamente se trabalhava. E para suprir essa deficiência, esse carro foi trocado, já veio da Alemanha desse jeito, foi trocado com as rodas, que você pode ver que a roda dele é totalmente maciça e o pneu é maciço, não é pneu de câmara. Então isso já foi feito por quê? Para limitar, por causa da deficiência que não tinha os braços de apoio lateral e dificultava a inclinação da escada. Essa escada foi toda reformada no Corpo de Bombeiros, aqui na antiga manutenção nossa, que era lá no Parque Dom Pedro II, na frente do antigo Parque Xangai também. Para os mais antigos vão conhecer essa história, e ela funciona perfeitamente, está tudo funcionando, e ela, na verdade, seria o primeiro carro do acervo do Corpo de Bombeiros. Esse carro foi importado da Alemanha pela antiga Força Pública. A história da Força Pública, ela vem desde a fundação da Força Pública até 1970, quando se tornou Polícia Militar, com a fusão da Guarda Civil aqui de São Paulo. Essa plaquinha aqui é uma homenagem a mim, porque desde segundo tenente eu trabalhei na manutenção do Corpo de Bombeiros até ser promovido a coronel, quando fui removido para uma outra unidade. Mas eu permaneci aqui na manutenção do bombeiro desde segundo tenente até ser promovido a coronel. Me parece que é um caso único na Polícia Militar de São Paulo. Essa plaquinha aqui é uma homenagem que os posteriores a mim me fizeram, agradecendo pelos serviços prestados no serviço de conservação das nossas viaturas antigas. Antigamente não existia sirene, né? Nessa data aqui não existia sirene. Então se usava um sino, esse sino ia, um dos componentes da guarnição ia batendo o sino para abrir caminho até o caminhão chegar no local de conflagrado. Essa aqui é uma escada Metz. Na Alemanha tinham dois grandes fabricantes, hoje já não sei mais.
tinham dois grandes fabricantes, a Metz e a Magirus. Este carro aqui é um Metz, ele é totalmente mecânico também, e a Metz montava o equipamento dela, que é a escada, em cima de chassi Mercedes. Então esse aqui é um Mercedes. E a Magirus montava em cima de chassi Deutz. E o motor também era Deutz refrigerado a ar. Esse aqui era um motor Mercedes refrigerado a água. Esse carro aqui, originalmente, ele era do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Ele, depois de servir muitos anos lá no Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, ele foi doado para o bombeiro de Goiás, da capital, Goiânia. E eu tive lá em Goiânia, quando fui levar um caminhão nosso também, uma escada que foi doada aqui do Bombeiro de São Paulo para o Bombeiro de Goiânia, e vi este caminhão lá. Ele já estava encostado, faltava peça, estava em péssimas condições. Volto de lá, falei para o comandante, falei, olha, eles têm um caminhão lá que dá para reformar e reconstituir o caminhão. E se o senhor falasse lá com o comandante, a gente pegaria aquele caminhão. Ele falou, foi assentido na nossa propositura, e eu fui lá buscar esse caminhão. E depois, na manutenção de bombeiros, ele foi totalmente reformado, e ele funciona perfeitamente, a escada, tudo direitinho. A escada, ela, como vocês estão vendo aí, ela é toda de madeira. Estava tudo podre, não tinha mais condição. Nós reformamos essa escada e fizemos isso tudo novo numa carpintaria em Santo André. Foi inclusive um tenente que era nosso lá na ocasião, que conhecia essa marcenaria e que fizeram esses banzos tudo novo em madeira. Originalmente, então, ela era do Rio de Janeiro. Hoje termina o tempo dela aqui na manutenção, no nosso museu. Esse aqui é uma autobomba americana também. Esse caminhão foi feito também nos Estados Unidos. Nós éramos possuidores de 3 caminhões igual a esse. Esse é o único que sobrou. Esse caminhão são 56, 57. Eles foram apelidados aqui no Brasil, não aqui do Corpo de Bombeiros, mas no Brasil, eles foram apelidados, dado tudo ser redondo, eles foram apelidados de Marta Rocha. Então esse aqui é um GMC Marta Rocha, porque ela estava em voga na ocasião, e ele era todo arredondadinho, você vê que ele todo arredondado, pegou esse apelido. Esse caminhão aqui, originalmente, ele tem um motor 4 cilindros da marca Detroit Diesel. É um motor 471. Depois aqui nós temos outros aqui que poderei mostrar, que já são 671 ou 871. Originalmente, esses motores, eles eram feitos com 1 cilindro, 2 cilindros, 3 cilindros, 4 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros, 12 cilindros e 16 cilindros, da série 71. Essa série foi abandonada agora recentemente, e o mais moderno agora é a série 92, que nós temos aqui também, somos possuidores dos carros que estão correndo. Esse carro aqui é um motor Detroit Diesel com cárter de 2 tempos. Então ele tem uma injeção, um injetor na parte superior do cabeçote e dois martelinhos que acionam as válvulas de escape. Ao contrário dos motores 2 tempos de nosso conhecimento, que é o DKV, que fazia muita fumaça, isso aqui não faz um pingo de fumaça, dado a enorme pressão de injeção do diesel. E o DKV era a gasolina misturada com óleo, por isso que fazia toda aquela fumaceira branca. Então esse aqui é um dos últimos exemplares que nós temos aqui, ainda com motor 4 cilindros. Quero fazer a apresentação desse último carro para encerrar essa visita que vocês nos fizeram aqui nos acervos do Corpo de Bombeiros. O acervo de viaturas do Corpo de Bombeiros. Nós temos um outro acervo de materiais que fica lá na Vila Mariana. Mas eu gostaria de contar a história desse carro aqui, que também é muito emblemática aqui no Corpo de Bombeiros. Esses carros eles foram adquiridos na Alemanha. O nome desse carro aqui é Mercedes Volta ao Mundo. Por que Volta ao Mundo? Porque o chassi dele é alemão, foi para os Estados Unidos na fábrica da American La France, em Elmira, no estado de Nova York, colocou a bomba e a carroceria e veio para o Brasil, e veio trabalhar no Brasil. Daí ele ficou apelidado de Volta ao Mundo. Saiu da Europa, foi para a América do Norte e veio aqui para o Brasil. Esses caminhões aqui são 8, eram 8, originalmente eram 8. Eles tinham bomba Twin Flow da American La France, era uma bomba já ultrapassada, inclusive para a época, mas funcionou muito bem aqui. Uma vez que eles começaram a dar muita manutenção de bomba,
e eles foram sendo encostados. Quando eu cheguei lá na manutenção do bombeiro, em 74, eu já estava na manutenção do bombeiro, em 74, um GM nosso capotou ali atrás do aeroporto e deu perda total. Mas eu retirei a bomba dele, e a bomba dele nós fizemos 6 no Corpo de Bombeiros, mais 6 bombas lá no Instituto do IPT, lá na cidade universitária, e depois chegamos a fazer um total de, na manutenção do Corpo de Bombeiros, neste quartel, nós chegamos a fazer 48 bombas. Tivemos, inclusive, alguns percalços com alguns fabricantes de caminhão de bombeiro na época, que achavam que a gente devia comprar deles e não desenvolver coisa nossa. Mas a gente estava só desenvolvendo manutenção aqui, e não éramos fabricantes. Então, originalmente, esse caminhão tinha uma bomba Twin Flow American LaFrance, que estavam todas já danificadas, e nós construímos todas elas novas aqui no Corpo de Bombeiros, e mais 6 no IPT de São Paulo. Vai aqui o nosso agradecimento também ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas da Universidade de São Paulo. Então esse aqui é um caminhão também muito emblemático aqui no Corpo de Bombeiros. Pessoal, prazer imenso estar aqui no Museu Histórico do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Quero agradecer demais a recepção que tivemos, agradecer o Coronel Braz, que nos explicou, nos contou tantas histórias, o Major Dorsey, que autorizou a nossa vinda, o Capitão Lipe, que esteve conosco, fez a apresentação, e a Tenente Dias, das Relações Públicas do Corpo de Bombeiros, que nos atendeu super bem, nos facilitou e nos ajudou a estar aqui. Quem quiser conhecer o museu, ele é aberto à visitação pública, né? É só entrar em contato com o pessoal do Corpo de Bombeiros e agendar uma visita. E por fim, o Coronel Braz vai trazer mais uma história fatídica aqui dessa Magirus. Bom, gostaria de agradecer vocês a oportunidade que nos estão dando de externar esse próprio do Corpo de Bombeiros, que é o Museu do Corpo de Bombeiros. Aqui é o Museu das Viaturas, e lá na Vila Mariana é o museu também do Corpo de Bombeiros, só que de materiais usados durante as nossas operações. Para terminar essa exposição, o nosso agradecimento, e eu gostaria de contar por último então a história desse carro. Esse carro ele participou do incêndio lá de um daqueles prédios, especificamente do Joelma, e tem uma história trágica com esse carro. Sobre esse carro, sobre a escada dele, faleceram dois integrantes daquele prédio que se suicidaram, se jogaram para fugir do incêndio. E acabaram morrendo em cima da nossa escada. Nós cultuamos o nome dessas duas pessoas, infelizmente, mas o fim deles foi esse que eu acabei de explanar. O incêndio do edifício Joelma, assim como do edifício Andraus, foram duas das grandes tragédias que houve na cidade de São Paulo. E infelizmente, né, Coronel, não é só de coisas boas que se faz essa história. Muito pelo contrário, geralmente são as tragédias que mais marcam, né? É verdade. Eu espero que todos tenham gostado. Um abraço.